Nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos buscar a sintonia com os guardiões, sentindo todas as espirais sendo colocadas no nosso lar. Vamos buscar a sintonia com Ruiz, Eliamar, Cíntia, Cássio e todos os espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz, formando essa corrente de luz e de amor. Que possamos expandir os nossos sentimentos e possamos expandir a nossa consciência para o aprendizado da tarde de hoje, com amor, com fraternidade e com muita serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos em as iniciativas em favor do grupo visavam tão somente atenuar os efeitos emocionais indesejáveis da reunião, mantendo o grupo em sintonia com os objetivos nobres. Todos se sentiam abandonados. Os que mais aceitaram a comunicação mediúnica, passadas 48 horas, começam a perguntar se, de fato, Ana não teria razão. As dúvidas, né? Por que elas surgem? Porque enquanto nós estamos em grupo, há uma sustentação. O plano espiritual está ali, está todo unido. E nós vamos sendo envolvidos naquela vibração do plano superior. E também do inferior se a gente estiver fazendo coisa errada, né? O caminho depende da via que a gente escolheu. Quando a gente fica sozinho, o que acontece? O Zé utilizaria essa palavra. As caraminholas chegam. As nossas dúvidas chegam. O nosso ego se apresenta. E aí é onde vem os problemas. Porque o plano superior está ali, tentando nos insuflar coisas positivas. Mas o plano inferior também. Que eles vão tentando insuflar do outro lado. E aí onde, às vezes, assim, vamos ver se a gente já passou por isso. Começa a vir um monte de dúvida. Sabe aquele desenho do Tom e Jerry? Como que é? O anjinho e o Outro aqui, olha diabinho. aqui. Não acontece isso? Sim. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. Não acontece? Não é assim que as coisas vão indo? É. O próprio Calixto suspeitava de alguns aspectos. Seu temperamento, no entanto, como é próprio da personalidade arrogante, em momentos como esse de insegurança, encontrava como defesa pensar pouco e agir mais. Tomar medidas rápidas, no intuito de manter a hegemonia. Não sabia mensurar a extensão, mas percebia algo de raro valor na ocasião. Defenderia com fidelidade o novo acontecimento e o futuro da organização estaria em suas mãos. Sabe, uma parte aqui que me toca. O doutor Inácio em nenhum momento falou que a instituição tinha que estar nas mãos dele. é, Mas como ele fala, né? A personalidade dele é arrogante, né? Assim, em nenhum momento, né? Ele falou do grupo. Não, falou do grupo. Né? Falou que precisava se unir, o grupo. então, mas ele Mas ele já estava chegou querendo. a passar rasteira na Ana antes disso, né? É isso aí. Ele está querendo aproveitar a oportunidade para A atingir o objetivo oportunidade. Pra jogar ela no viver. de assumir a diretoria, a presidência da casa, né? E aí Uhum. a gente fala, Ana tinha razão, tá vendo? O sentimento dela, vamos dizer assim, aquele, né? Às vezes acontece algo conosco que a gente fala assim, isso não tá redondo, isso tem, não vem aquele sentimento, Tem algo de errado nisso. não tá sincero, né? Então ela tinha uma certa razão.
Ana pediu substituição em 2 outras reuniões que cooperava alegando cansaço. Não se encontrava em condições de resolver o que faria. O marido atazanou-lhe com terríveis conversas de separação. Debaixo de muita pressão psíquica e espiritual, a dirigente resolveu tomar uma medida que, quase sempre, nessas situações, só servem para multiplicar as dificuldades: consultar alguém de fora. Ligou para o presidente da Organização Federativa Estadual para tomar opinião. Por que quando a gente vai pedir a opinião de alguém de fora, não é tão positivo? Porque a Acho que é porque pessoa a pessoa não está está de parte. posse. Oi, desculpa, Silviane, pode falar. Não, desculpa, eu acho que é porque a pessoa não está a par de todo, de Isso. toda a Todas as história. informações, né? Todas O as que É está isso que eu, acontecendo. é isso que eu ia falar. A pessoa que está de fora só vai enxergar a verdade da Ana. Dela, sim. E Existe. esse é o nosso maior dificuldade em tudo que nos cerca, né? Quando a gente alguém vai participar desculpa, participar não é a palavra certa, mas quando nós chegamos em algum lugar onde que precisamos tomar uma decisão, a gente não tem toda a verdade. A gente só tem parte da verdade. Mesmo que a gente esteja no meio do É. bolo, a gente vai ter a nossa verdade. E essa é a dificuldade das decisões. Você toma uma decisão que seja o melhor para todos, né? Na verdade, as nossas decisões geralmente são aquilo que é melhor para mim. Então, nós tivemos experiência de trabalhos, né? De escola e tal, que uma pessoa não podia naquele horário. E aí a gente mudou o horário do trabalho por causa daquela pessoa. Não era bom para todo mundo naquele horário, mas as pessoas aceitaram mudar o horário. Então, por uma necessidade ou por uma vontade de uma das pessoas, mudou o horário, né? E aí a pessoa desistiu. Ah, Só que o horário já tinha sido mudado. Toda a programação da escola tinha sido baseada naquele novo horário. Então não dava para mudar mais. Então, a gente não conhece a verdade. Será que a pessoa não estava usando aquilo como desculpa para não ir mais? Então, o que a gente precisa fazer é tomar a decisão sempre visando o melhor. Quando a gente vê a individualidade, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não está de posse de toda a verdade. A gente tem uma parte. Eu contei o Uhum. caso da escola, mas a gente pode ver com tudo que está à nossa volta, no nosso trabalho, no nosso lar, nas nossas interações sociais, né? Então, não sei se vocês perceberam, a pior coisa que tem é marcar um encontro entre pessoas amigas, né? Porque uma não pode ir num dia, naquele dia que pode, não pode naquele horário, aí você muda o horário e é o outro que não pode, Nossa. não é verdade? É. Então, a gente precisa compreender que a gente não vai conseguir atender todo mundo. Nunca vai conseguir atender todo mundo. Jesus não conseguiu fazer isso, por que a gente vai querer fazer isso? Né? Mas a gente tem que tomar cuidado para quem a gente vai pedir opinião. Porque se a gente vai pedir opinião fora do grupo, nós vamos ter mais uma pessoa que não está envolvida lá dando uma opinião diferente. Não é verdade? Então, nesse momento, a melhor coisa que a gente pode fazer é chamar o grupo e falar assim, ó, aconteceu isso. O que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer com isso? No caso que a gente está estudando aqui, poderia ter duas alternativas. A primeira, olha, nós não vamos dar ouvidos para essa conversa. E está tudo certo. Porque se não vai aprender pelo amor, vai aprender pela dor. Ou, vamos escutar o que ele falou e o que a gente pode fazer no sentido de melhorar a nossa convivência, uma vez que o que ele falou, principalmente aqui, é que a convivência não estava boa. As duas
opções que tem. Agora, se você vai perguntar para alguém de fora, vai tomar decisão ou vai te ajudar a decidir aquilo que você quer decidir, porque ele escutou o que você tem para falar e não escutou os outros. Tem mais uma coisa que eu ia falar que eu esqueci aqui, que saiu da cabecinha aqui. Esqueci, depois eu lembro. Alô, é o irmão Alfredo? Sim, quem é? É Ana do Grupo X. Olá, Ana, como vai? Nada bem, meu confrade, nada bem. Que houve? Estou ligando para falar do nosso grupo. E como vão as coisas por lá? Péssimas. Calixto? Falou Alfredo, que já conhecia os problemas da casa. Se fosse só o Calixto, já seria demais. Agora tem também o tal Inácio Ferreira se comunicando por lá, com as ideias mais perturbadas que se pode imaginar numa tarefa em nome do Cristo. Inácio Ferreira? Ah, ripostou irônico. Sabe quem é? Inácio Ferreira foi um trabalhador honroso. Entretanto, existe um embusteiro escrevendo livros com o nome dele, que é de se dar dó. Gente, então é muito interessante, né? Só porque os doutor Inácio fala as verdades que ninguém quer ouvir, né? Ele é um embusteiro. É muito mais fácil para a gente colocar isso, não é verdade? Porque eu já escutei muito isso. É Eu lembrei que eu ia falar. é antidoutrinário, não leiam isso. É totalmente errado. O que está pegando? Qual é a crença que está fazendo a gente pensar? O que ele está tirando a gente da zona de conforto? Porque é assim que eu vejo, né? Oi, diga. O que eu lembrei, assim, naquele curso de defesa psíquica que a gente fez, lá falava que uma das estratégias de defesa é você arranjar aliados. Então você vai e começa a conversar com um monte de pessoas, mostrando para essas pessoas, que você está certo. Mostrando a sua parte da verdade. Mostrando a sua parte. Pois é, esse aí que esteve na reunião falou coisas que o senhor nem imagina, tais como: se o senhor ouvisse, não acreditaria. Chamou a atenção do grupo com uma prepotência, uma falta de caridade impressionante. O grupo o tratou de doutor e ele nem disse nada. Pelo visto, adora o título. E ainda, por fim, exigiu 15 minutos a mais na reunião. Eu não suportei. O que fez? Larguei a tarefa na mão de quem aceitou os 15 minutos. Saiu da reunião sem pensar duas vezes. Talvez a sua atitude não tenha sido a melhor, Ana. Não? Já parou para pensar que esse poderia ser o objetivo do mistificador? E agora, com quem fica a reunião? O grupo inteiro fascinado e você, que enxerga as coisas fora da atividade. Tem razão, não havia pensado por este lado. Assuma logo a reunião e já chegue com normas prontas de como vai ser. Grupos mais democráticos nunca funcionam bem. Dirigir um grupo significa também determinar para onde ele deve ir. Você sabe, dos meus longos anos de movimento espírita, aprendi que temos que ter as rédeas na mão. Do contrário, você vê, assim, é aquilo que o Sérgio falou, ele não estava lá na reunião, e aí ele já trouxe a opinião dele. Aqui, Sim. Mas esse é o dono do centro. Mas aí tem um ponto de vista, né, dele, né? Uhum. Grupo democrático nunca funciona bem. É, O que significa isso? Não funciona bem no ponto de vista dele, dele. não do grupo. Eu já E tenho. aí, quando a pessoa vai com as regras, as normas prontas, como está escrito aqui, não vai funcionar bem também, né? Porque ele vai estar o tempo inteiro brigando, mas o grupo não vai funcionar bem, porque vai ter uma imposição que não leva a nada, né?
vai ter ninguém. E não há crescimento de maneira alguma. Não. Aquele que está né, se permitindo realizar isso, ele não cresce porque ele não assume as responsabilidades que ele precisa assumir. E aí acontece uma coisa que a gente vê acontecer no movimento espírita muito. Como é regra e tem que ser daquela forma, todo mundo fica esperando alguém mandar. O que eu tenho que fazer? E ninguém toma a iniciativa. Isso é a pior coisa que tem pro movimento espírita ou pro movimento de qualquer um. Você ficar esperando alguém mandar, não existe crescimento. Não existe crescimento. Por quê? Por que a pessoa vai aprender alguma coisa? Ela não vai poder aplicar porque a regra está lá e eu não posso sair da regra. Então fica lá. E assim, uma das coisas assim, aquele que assumiu vai assumir a sua responsabilidade de como ele pensa, e não assim, a responsabilidade, é que nem muitas vezes eu escutei, eu vou fazer isso porque a Valéria falou. Não, você tem que fazer isso porque você acha que é certo. Porque o Sérgio sempre fala uma coisa, são cegos guiando cegos, e todos Vão cair no abismo. vão cair no abismo. Não, você tem que, assim, isso aqui tá bom, então eu vou fazer. Isso aqui não dá bom, Eu vou conversar. eu vou conversar. Eu não vou ficar em silêncio, porque o problema também é esse silêncio. Que a gente não fica, a gente só fica com o silêncio da boca. Porque o pensamento e a vibração não param. Porque pode acontecer duas coisas novamente. E olha, tudo isso que a gente está falando não aplica só ao centro espírita, se aplica a tudo na A vida, né? vida, né? Pode acontecer duas coisas. Eu achar que não está bom e eu não ter o conhecimento suficiente para ter um bom julgamento. E se eu for conversar e for um grupo democrático, essa explicação vai vir, eu vou ter uma melhor compreensão e eu vou fazer um juízo diferente daquilo que estão falando. Agora, pode ser que não esteja bom mesmo. E eu tenho um argumento que demonstra que não esteja bom. E a hora que você vai conversar, sendo um grupo democrático, né? Quem tiver à frente vai escutar e vai falar assim: não é que você tem razão? Então vamos fazer uma reunião para ver se alguém tem uma ideia melhor para poder chegar no melhor forma de fazer. Isso seria o ideal de acontecer em todos os lugares. Mas, infelizmente, tem o ego, né? O que faz o ego? O bom é do meu jeito. O senhor tem muita razão. Também penso assim. Calixto tem sido um entrave. Abre as portas para essas novidades e o grupo cai na dele. Nossa conversa está me fazendo bem. Vou voltar com força total e na reunião da próxima semana chegarei determinada a acabar com essa invigilância. O Calixto está com uma ideia, Ana com outra, acabou. Vai o quê? O duelo. Duelo à frente. E eles não estão com interesse de argumentar. Eles estão com interesse de impor a ideia de cada um, né? Sim. Você segue o estatuto modelo da nossa federação. Para os centros espíritas, seguimos. Então é só pegar o artigo Y. Lá está a solução, entendeu? Não me recordo do artigo Y. Você precisa ter esse estatuto na ponta da língua, Ana. O artigo diz textualmente: nenhuma entidade comunicante que utilize nomes respeitáveis deverá ser ouvida sem consulta prévia a pelo menos 3 dirigentes experientes no setor da prática mediúnica e também um médium consagrado pela seara. Ó a regra, testou Nossa. tudo. E quem é esse médium consagrado pela seara? Me Então, explica. Geralmente, a seara tem um médium que traz comunicação. Como é que você vai fazer com 4, né? Porque são 3 médios mais um dirigente experiente. Como é que você vai fazer a confirmação com 4? Não, assim, as searas têm mais médiums, Tá bom. mas eles não pensam iguais. Não, mas eles não precisam pensar iguais. Eu estou falando, na nossa antiga casa, sempre tinha 4 que daria mensagem desse tipo para confrontar? Que dariam, não é que teriam possibilidade de dar. Não,
Eu tô com 3. Então, o que é importante aqui é que, colocando dessa forma, pensando no que aconteceu na reunião, todos estão contra aquilo que o Dr. Inácio falou, porque o ego manda dessa forma. Então, haveria animismo muito forte. E aí, assim, onde que eu vejo, né? Porque qual é o problema da comunicação? Eles precisariam parar e rever todo o trabalho. Era só isso. Está bom para nós é abrir o coração, é conversar, é um olhar no olhinho do outro e falar para mim tá, para mim não tá, é se colocar. Era só isso que eles tinham para fazer. Mas a partir do momento que traz essa dúvida, as brechas são enormes. Não tem como, eu não confio em você. Mas E, imagina só, e se você não confia em mim, não há afinidade. mas imagina só, Ah, se um espírito comunicante, dizendo quem é, todo mundo sabendo quem é, ninguém acreditou ou até hostilizou ele, imagina numa reunião para poder rever os trabalhos, alguém fala assim, não, eu não estou confortável com isso não. Eu não gosto desse trabalho assim por causa disso, disso, disso. Ia ser mandado embora do, do trabalho. Ou do centro. é. Ou do grupo. Grupo do WhatsApp, o administrador já punha esse cara para fora. Então, não é. É porque a primeira coisa que a gente tem, que é o mais fácil, é você pedir para a pessoa se retirar. O mais difícil é você tentar acertar essas arestas. Mas tem um outro lado. Os dois lados têm que querer acertar as arestas. É isso aí. Porque se só for um lado cedendo, uma hora vai explodir. Né? Se os dois lados, ó, eu não estou conseguindo, você também não está conseguindo, então vamos parar e vamos ver o que é melhor. E o melhor é para quem? O melhor é para casa. O melhor não é para quem é o indivíduo médio. O melhor é para casa. No relacionamento, o melhor é aquilo que a família necessita. A melhor convivência. Quando é um problema de casal, se tem filhos, a importância ali, como que vão ficar essas crianças, né? Então tem que ter uma solução. No ambiente do trabalho, a mesma coisa, né? Na convivência com pessoas, numa sociedade, né? Precisa haver o quê? O diálogo e chegar num denominador comum, né? Mas, aí diz Ana, adotarei prontamente essa medida de segurança. Antonino é um bom médium, mas está em péssima fase. Coitado do médium, o médium sempre sofre, mas tá tudo certo. Tome muito cuidado com Calixto. Ele vem influenciando Antonino. Tem várias notícias lamentáveis de ambos nas tarefas de unificação. Algumas ideias novas sobre um tal movimento em torno do amor. Sabe como é que é? Ao invés de somarem conosco na unificação, ficam criando coisas novas. Para que mais ideias, sendo que já temos o bastante, poderiam aderir ao sistema e cooperar. Então, lá, o sistema está lá. E o amor faz parte do sistema? Não. Sim. Não. Não nesse caso, porque o movimento em torno sobre um tal movimento em torno do amor, ou seja, o amor não é o centro das coisas ali. Os sentimentos, aquilo que Bezerra veio e falou assim, A Virgínia acho que ia falar. vamos. Não, concordo. Ele está vendo dentro do sistema, não cabe o amor ali. É seguir as regras e pronto. É isso aí, é o que está no papel, É o que não está é o no que está no papel. coração. Não é o seu sentimento, não é como você chegou, se você está bem, se você perceber que a pessoa está doente. Não, não tem amor, não tem aquele acolhimento. Tem que seguir a Não. regra e acabou. É isso aí. Não tem acolhimento, é isso aí. Não tem acolhimento. Então, aí, se ele tivesse no Pingo de Luz, ia ser assim, já saiu do objetivo do Pingo de Luz, ia ficar difícil. Né? Não tem Acho que acolhimento.
Mas o que eu falo é que assim, a gente sempre tem regras. É. Sempre tem um papel escrito lá o que tem que ser feito. Não, regras, né? Regras, mas não tão rígidas em que você não possa cuidar do teu companheiro, do teu amigo, do companheiro de trabalho. Então, assim, Sim, você não pode ter uma regra, porque o trabalho começa às 14 horas, eu vou chegar às 14h10, o outro chega às 14h30. Não, eu acho assim, regras funcionais, ou seja, para o bom andamento da casa do trabalho. Agora, a rigidez, quando você não percebe o teu amigo, o teu companheiro de lado ali com algum problema, é isso que eu também sempre me peguei vendo essas coisas. As Às vezes eu regras, levei muita bronca, porque eu não podia abraçar, não podia beijar, não podia fazer nada. as regras, elas são importantes para direcionar o caminhar normal do trabalho. Normal do trabalho, Mas exatamente. as pessoas, elas não têm a mesma receita. As Sim, pessoas chegam com problemas, não são sempre iguais. E às vezes, para você atender o problema de uma determinada pessoa, você precisa se adaptar à regra. Não mudar a regra, mas se adaptar à regra. Ou seja, tá bom, a regra é não abraçar? Por que que a regra não é abraçar? Porque você vai ficar efusivo, você vai desviar. Muito bem, mas quando você abraça para acolher, você é está tudo sendo de bom. inclusivo. Sim, Está sendo inclusivo. Isso que a gente precisa ver. E nós estamos falando de abraçar, mas tantas outras coisas que a gente precisa fazer. eu vejo uma coisa, eu não gosto muito da palavra regra. E isso o Ruiz foi ensinando. Um direcionamento é legal. Porque quando a sim, gente coloca um direcionamento, eu acho que é legal. Sabe? Coloca, ó, o direcionamento da nossa casa é esse daqui. Porque quando você fala com regra, dependendo da pessoa, se ela é rígida, ela não traz a flexibilidade. E aí a gente já começa. Ela vai saber tudo do cada ponto. Você não viu o cara falando? tem que ter É, estatuto na ponta da língua, na ponta gente da de língua. Deus. Isso aí. Já pensou? Você entendeu? Aí entra aquela pessoa, né, que chega assim para você e fala assim: ó, meu filho surtou, tô precisando de ajuda. Você foi na regra, a regra diz que você tem que começar por tal passo, você tem que ser assim, assado, tal. E, A entrevista é só depois da primeira Entrevista. série de passe, e né? você, Graças a Deus a gente conseguiu mudar, né? Isso daí, Virginia. Não é verdade? Foi muito bom. e aí você fala assim, faz tudo isso, aí depois a gente conversa. Que raio de acolhimento que você fez? Aí a pessoa vai falar assim: tá bom, depois que eu ficar bom, não preciso conversar. Hum? Teve uma vez, numa reunião de aliança, a gente recebeu uma mensagem desta forma: ó, prestem atenção, vocês vão passar por um aprendizado difícil e vocês vão começar a receber pessoas que irão uma vez no centro. Será a chance de vocês. Eles têm ideias de suicídio, eles têm ideias diversas. E vai ser. Vocês precisam estar atentos para o que vocês vão fazer. Não foi essa aí que ele falou assim, e a pessoa vai naquele dia para assistir aquele palestrante falando sobre aquela palestra. Aquela palestra. Presta. Porque o palestrante vai ter a forma de falar que aquela pessoa precisa ouvir e o texto que vai ser falado é aquilo que aquela pessoa precisa ouvir. Nós passamos. Avisamos todo mundo fez maior campanha. Tem gente que conseguiu se abrir e falava assim: eu vou falar uma vez, né? Então tem que tocar aquele coração, eu preciso, sabe, trabalhar, eu preciso me abrir cada vez mais para a espiritualidade, para buscar essa sintonia, para poder tocar o coração. E tem gente que balela, da onde que vem essas ideias? Vamos seguir a regra. E tá tudo certo, cada um no seu tempo, né? Passado foi.
Deu. Acabou. Nós paramos, a conversa estendeu-se. Isso, a Isso. conversa foi um pouco mais o suficiente Sim. para muitas críticas.